Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. Iniciamos o programa Perante a Eternidade, a oportunidade de reescrevermos nossa história. Queridos ouvintes, é com grande alegria em nossos corações que entramos em seus lares. Que Jesus os abençoe hoje e sempre. Queremos deixar aqui de início o site da Rádio Boa Nova. É www.radioboanova.com.br www.radioboanova.com.br. Não esqueçam de acessar o site e vejam a programação belíssima que a Rádio Boa Nova tem. Acredito que todos vão gostar bastante. E quem quiser ligar, pedir alguma informação, é só discar o 0800 97 95011. 0800 97 95011. Entrem no site da Boa Nova, liguem lá, tomem mais conhecimento com a rádio, vai valer a pena, acreditem em vocês. Quero deixar também o telefone lá do Clube Amigos da Boa Nova. Os ouvintes que quiserem participar do clube, colaborando com a Fundação Espírita André Luiz e também tendo um retorno magnífico para vocês, é o seguinte, 0800 12 18 38. 0800 12 18 38. Participem do Clube Amigos da Boa Nova. Jairo, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, Sônia, boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus nos ajude a fazer mais um programa que seja de agrado de todos os corações. É isso aí. Queridos ouvintes, nós estamos terminando o capítulo 13. Nesse capítulo, o nosso Marcelo conversa com várias personagens, com a Valquíria, vários outros, sobre mediunidade. E ele fala também sobre o encontro que Meimei vai ministrar para o pessoal da mediunidade, o pessoal que é levado lá, é levado através de vários companheiros que buscam durante o sono físico esses trabalhadores da Casa Espírita para cursos e palestras. Marcelo fala que a mediunidade é um fanal de luz, né? E engraçado que ele explica aqui de uma forma muito linda. Aliás, explicam para o Marcelo. Querido amigo, mediunidade evangelizada torna-se um fanal de luz, abrindo campo propício para os trabalhos da misericórdia. Acende uma luz diferenciada para todos aqueles que buscam a sua essência. Amigo, a mediunidade de forma alguma não pode prescindir do brilho do Evangelho, senão se tornará uma atividade opaca, incapaz de fazer luz em sua manifestação. Interessante, né, essa consideração, Jairo? Eu acho que isso aí tem um acerto muito grande e uma importância muito grande, na medida em que o médium evangelizado ele vai se tornando um médium menos mecanicista e mais humanista, não é? Ô, Jair, destrincha aí para mim, por favor. Porque o médium, né, nós vamos ver algumas mediunidades que elas são mecanicistas. Mecanicistas, o que a gente quer dizer com isso? É uma coisa sistêmica, não sai daquilo, né? Vai à reunião, trabalha ali, traz a comunicação de alguns tipos de espírito, né? E a mediunidade, ela vai caminhando numa forma muito padrão, né? Muito padrão. Agora, quando nós falamos do médium mais humanista, é aquele médium que estende a mediunidade em todas as direções, não é? É aquele médium que não só é médium na mesa mediúnica, mas ele é médium em todas as atividades da vida, na medida em que, né, ele, muitas vezes, na sua área de trabalho, muitas vezes no seu convívio social, muitas vezes junto com amigos, com outras pessoas, ele está sempre sobre a influência, né, dos espíritos do bem, né, os espíritos amorosos, e a mediunidade dele vai se tornando cada vez mais espontânea. Por quê? Porque ele vai trazendo comunicações, ele vai trazendo explanações, ele vai trazendo aconselhamentos de uma forma tão espontânea que muitas vezes as pessoas não sabem aonde começa a pessoa propriamente dita e aonde termina o médium.
Entendeu Sim, a questão? sim, Né? isso mesmo. Então, esse médium humanista, não é, ele é muito útil à espiritualidade amiga. Por quê? Porque ele se torna um canal aberto, né, e um canal abrangente, muito vasto nas suas comunicações. Ô, Jairo, a Valquíria, que está conversando com a Marcela, ela fala que tem garimpado muito desses jovens, muito desses médios, entre os jovens da mocidade espírita. Tranquilo. Aliás, uma das coisas que o movimento espírita não pode esquecer é que o codificador, né, ele trabalhou com os jovens, né? Nós temos duas jovens responsáveis pela primeira parte do Livro dos Espíritos e temos uma outra jovem responsável pela segunda parte do Livro dos Espíritos e pela estruturação restante da codificação. Sim. Né? Quer dizer, são mãos jovens. Né? Então, nós temos que parar com essa bobagem que o jovem não pode participar de reunião, o jovem não pode participar de educação mediúnica, porque o jovem, né? O jovem é uma preciosidade na casa espírita. Por quê? Porque ele é a certeza de continuidade. É verdade. Não é? E tem esse preconceito mesmo, né, Jair? A gente vê claro. que os jovens não deixam participar de reunião mediúnica, é complicado, sim, né? Sim. E essa questão, ela é interessante você pensar não só no jovem, mas você tem que pensar na criança também. Sim. Né? Por quê? Vamos dizer, você pega a criança, né? Vamos pensar assim, a criança, hoje, ela é cada vez mais exigida. Cada vez mais exigida. Ora, ela passa... grande parte dos dias, né, grande parte dos dias debaixo de tarefas, né? Sim. Ou seja, a criança hoje ela vai para a aula, ela chega da aula, ela tem os seus deveres que não são poucos, E né? são muitos. E são muitos, não é? Ela tem, em geral, um curso de inglês, ou um curso de espanhol, ou um curso de francês. Né? Ela tem, às vezes, aulas particulares, às vezes tem aula de música e, às vezes, ainda tem alguma atividade esportiva. Não é assim? Sim. Não é? Quer dizer, ela tem compromissos atrás de compromissos. Ora, nesses compromissos, ela ainda tem a evangelização infantil. Não é? Sim. Né? Os pais responsáveis e tudo, os filhos têm os vários compromissos com o colégio, com isso, com aquilo, e tem também um compromisso da evangelização infantil. Ora, nós temos que parar para refletir, a nível da pedagogia espírita, né, que essa evangelização infantil ela não pode ser cansativa. Ela tem que ser cada vez mais prazerosa. E dinâmica. E dinâmica. Né? Vamos dizer, a criança ela tem que ir para a casa espírita pelo prazer de ir para a casa espírita. Eu já vi crianças falar assim, a evangelização infantil, não vou não. Não, estou cansado. Não é? Por quê? Porque não está chamando a atenção, não é? Ou seja, a evangelização infantil, né, na minha modesta opinião, ela tem que colocar a criança no lugar da criança e não querer fazer da criança adultos dentro da casa espírita. Não é? Porque a criança, ela tem que ser criança. E a casa espírita, ela tem que ser gostosa, ela tem que ser apetitosa para a criançada. Por quê? Porque só assim eles vão às atividades de uma forma prazerosa e vão participar de uma forma prazerosa. Agora, as crianças, né, chegam à casa espírita, aí coloca aquela criançada toda sentadinha nas cadeiras lá, não pode mexer de lado. Não é? Não pode mexer de lado. Outras vezes, não tem aonde coloca as crianças numa mesa. Ora, isso é um suplício, né? Nessa idade de 10 anos e meio a 0 anos de idade, isso é um suplício. Então, a casa espírita, ela tem que se preocupar com a dinâmica. Né? Eu, por exemplo,
vou citar um exemplo pessoal, né, na minha atividade, né, principalmente no núcleo que eu trabalho, eu chego para fazer a minha exposição ou para conduzir um estudo qualquer, né? Ora, eu dentro da minha bolsa, você conhece a minha bolsa, né? Eu dentro da minha bolsa, eu tenho aproximadamente 20 e tantas desses pincéis atômicos, né? Vai ficando ali, eu recarrego eles direitinho, pá. Aí eu tô lá, aí chega uma criança e tudo, né? A maioria já me conhece, eles chegam, né? E eles já abrem a minha bolsa. Né? Assim, eles já abrem minha bolsa, tiram o pincel atômico e eu estou fazendo a minha explanação e eles estão na parte de baixo do quadro desenhando e escrevendo. Entende? Sim. Então, assim, eles interagem comigo o tempo todo. Tem um baixinho, né? Chamado João Manuel, né? Ele deve ter o quê? Uns 2 anos de idade, 2 anos e pouco de idade. Né? Naquela dificuldade dele, ele fala que ele é meu ajudante. Né? E ali vai. Ou seja, essa criança ela vai crescer tendo como base e tendo como pensamento que a casa espírita é uma coisa prazerosa. Sim. Não é? Então, nós temos que pensar essas coisas. É isso mesmo. Não é? Jair, é aquele negócio, é o futuro da casa espírita. Ah, claro. Né? É o futuro. Claro. É igual eu contei um caso aqui há pouco tempo, que eu entrei em contato com a casa estava fechando porque só tinham idosos, e os idosos não estavam dando conta mais de levar a casa espírita. Justamente. E a senhora fala assim, não, nós estamos fechando. Uhum. Então, se tivessem trabalhado, os jovens, tivessem incentivado, a música é um ponto de atração incrível, né, Jair? Maravilhoso. Né? Isso. A casa não estaria fechando agora, teria sequência, não é mesmo? E a gente tem que parar também com essa bobagem, né? Que não pode cantar outras músicas na casa espírita. Ora, desde que a música seja uma música elevada, não é? Sim. Qual o problema? Não é? Não me lembro assim muito, mas me vem à cabeça agora. Né? Dificilmente nós vamos arrumar uma música tão bonita como aquela Jesus Cristo com Roberto Carlos, né? Aquela Nossa Senhora também, e tem tantas outras músicas lindas, maravilhosas, né? Nós não temos que ficar cantando música sacra o dia inteiro, não, hein? Ora, que é isso? Eu falo que nem espírito Sheila já aguenta mais ouvir a música dela. Tá doido, não é? Eu acho que nós temos que pensar, né? A casa espírita, o movimento espírita, nós temos que pensar com bom senso, não é? Pensando em atualizações, pensando em avanços, não é ficar nessa besteira aí, pensando em modificar livro dos espíritos, em modificar, não, isso aí não é a questão nessa, não. Nós temos que trabalhar e que impulsionar, né, a parte operacional, não é? É verdade, é isso mesmo. Jairo, ainda voltando aqui sobre a mediunidade, a Valquíria fala que de uma forma interessante, que o médium sem o evangelho é como uma linda pedra, mas sem nenhum valor de utilização. Sim. Senão como um adorno para vaidades imediatas. Justamente. São aquela questão que nós trouxemos aqui atrás, né? Quando nós falamos sobre esse médium que é simplesmente mecanicista, né? Isso. Ele chega na reunião, a reunião começa às 8, ele chega às 10 para as 8, né? E ali entra em oração e aquele negócio todo, como se isso fosse a solução da barca, né? E da 9h30, minha filha, quando fala assim seja, ele já está de pé, não é? E já está preocupado com a novela, Ana. E sai desabalado da carreira, né? Não para, não conversa, não confraterniza.
não troca opiniões, né? Não sorve as vibrações ali da casa espírita, né? Ô, Jair, sabe o que acontece? Nós perdemos muito tempo com suscetibilidades, nós somos muito amuados, Jair. É verdade. Não é? Nós perdemos muito tempo com isso, com a música, com suscetibilidade, e deixamos uma parte bonita da doutrina passar. Justamente. E não conseguimos passar para as pessoas essa parte linda da doutrina. Nós vivemos pouco a doutrina e convivemos menos ainda. Isso mesmo. Não é? Então, nós vamos fechando em casulos, né? Em pequenos casulos, e formando pequenos grupos, né? De eleitos ali, e o resto é que se vire. É isso mesmo, é assim mesmo. A Valquíria fala que em cada vez mais, aliás, Marcelo fala que em cada vez mais dava conta de que existe uma cota muito grande de corações vinculados ao bem, devotados às causas do amor ao próximo. Entendo, é claro que o mal também existe, mas é insignificante, pois prevalece mesmo a misericórdia emanada pelos incontáveis companheiros trabalhadores na rua do bem. Ô, Jário, eu gostei dessa parte aqui, olha, onde ele fala que o bem é muito maior, né? Que o mal é uma coisa insignificante. Não tenho dúvida. Jairo, mas por que nós valorizamos tanto o mal, Jairo? Não tenho dúvida. Isso aí é o nosso pessimismo, né? Sim. O pessimismo galopante. Nós sofremos de um pessimismo que é uma coisa terrível, não é? E nós valorizamos o mal, nós ufanamos quando ele acontece, né? E por isso ele fica tão em evidência. Sim, Emmanuel fala que não tem que se propagar o mal. Claro. Não é? É a mesma coisa. Se você pensar, todo mundo fala assim, nossa, as drogas estão tomando conta do mundo. Ora, pelo amor de Deus, para cada jovem viciado aí, tem 15 não viciados, né? Ou até mais, né? Tem 15 não viciados, cabeça boa, correndo atrás dos objetivos, caminhando, isso e aquilo, mas não, nós sentimos prazer de realçar aqueles que estão lutando com essas dificuldades. Sim, não é? É verdade. Quer dizer, desse jeito nós vamos mergulhando cada vez mais numa teia de pessimismo. É isso mesmo. Jair, o Marcelo agora encontra com Abel Gomes, e fala da seguinte forma: vejo sempre chegando por aqui com verdadeiras caravanas em nossa colônia. Quem são eles? A mesma coisa da anterior, quase o mesmo trabalho. A Abel responde: são os nossos companheiros vinculados às várias atividades dentro do núcleo dos espíritas. São companheiros com relevantes folhas de serviço nos vários campos da atividade cristã. Marcelo pergunta: são também médios? Sim, são os médios da misericórdia divina. Companheiros que, através do trabalho e doação, cumprem o maior dos mandamentos. Aí fala: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Responde-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Assim, trabalha amorosamente, doando o máximo de suas forças e de seu tempo, servindo a Deus e ao próximo. O Marcelo fala: e o que fazem? Uns descascam batatas, picam legumes, outros são colaboradores das sopas, outros lavam as panelas e outros limpam com carinho o chão. Também aos que visitam os hospitais, as creches, os asilos e outros com maravilhosos trabalhos realizados junto às penitenciárias. Isso aqui são os trabalhadores que o Abel leva lá no Para o mundo espiritual. Isso. Muitos costuram, lavam, passam, trabalham nos bazares, propiciam dignidade e cidadania a muitos. Vários realizam a campanha do quilo, propiciando alimentação digna a uma imensa quantidade de companheiros que vivem na inanição. Outros colaboram nos atendimentos fraternos. São psicólogos, médicos, dentistas, assistentes sociais e nutricionistas. Alguns se dedicam à implantação do culto do evangelho no lar. Aos que cuidam da faxina, varrem, limpam, tiram poeira, mantêm um asseio das casas de oração.
Alguns cuidam de distribuição de bala, doce, pão, refrigerante, sanduíche, matam a fome e devolvem a alegria através do acolhimento fraterno. Outros promovem a evangelização infantil, abraçam muitas das crianças que enlouquecem pela carência de calor humano, sorriem e distribuem fraternidades a mãos cheias, amando a todos em todas as direções. Muitos se vinculam à arte. Tem aí o pessoal do teatro, cantores, compositores e até palhaços que, com muito carinho, levam a alegria a muitos corações do caminho. Na verdade, são eles que levam ao próximo um cadinho de felicidade, fazendo-nos relembrar a todos as raízes do cristianismo em sua primitividade. Ô, Jair, que interessante, né? A Bel Gomes aqui fala de todos os trabalhadores da casa. Ele não está falando aqui só... ele não leva aqui, não é só o médico, o dirigente, o presidente do centro. Ele leva para esses estudos todos aqueles que têm um trabalho dentro da casa espírita. Por mais anônimo, né? Isso. Que seja, mas são aquelas pessoas de boa vontade, né? Isso mesmo. E, Jair, aposto que são os que mais usufruem desse benefício. Justamente, né? E são trabalhadores importantíssimos, né? Realmente. Eu acho que essa página aí... Que número é essa página aí, Sônia? É no capítulo 13, a página 207 e 207 a 210. Nós vamos, então, aconselhar os nossos ouvintes, né, Sônia? A reler esse capítulo 13 nas páginas 207 a 210. 207 a 210, porque nós achamos essas anotações aí muito importantes, né? Isso. Então, querido ouvinte, você pegue o seu livro aí, não é? Você acompanhou Sônia nessa pequena leitura aí e faça a sua leitura também em casa, né? O seu estudo sobre esse capítulo, né? Eu vou até tomar liberdade de sugerir para vocês inserirem esse capítulo no culto do Evangelho no Lar, né, Sônia? Isso mesmo. Para reavaliar, né? É isso aí. Ô, Jair, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Sim. Estamos de volta com o programa Perante a Eternidade. Queridos amigos, quero fazer um convite a vocês. Conheçam o site da da editora Itapuã. O da Rádio Boa Nova é www.radioboanova.com.br. Conheça também o da Itapuã. É www.itapuãeditora.com.br. www.itapuãeditora.com.br. E acessem também nosso blog. É só acrescentar /blog. O nosso telefone é 31 3357 6550. Eu quero convidar os amigos também para conhecerem nosso livro, que foi lançado recentemente, o livro Vampiros da Alma. O livro Vampiros da Alma tem um título forte, né? Mas conta a história de 3 espíritos envolvidos em vinganças e mostra que 2 deles estão sendo manipulados pelo terceiro. E conta a história de Ricardo, o médico que reencarna, que é um desses 3, e a trajetória dele diante dessas vinganças. Vale a pena ler o livro, Vampiros da Alma. O livro é muito bonito, não tem nada de assustador, e vale a pena. Confesso a vocês que é um livro que me agradou muito. Ô, Jairo, nós estávamos comentando aqui sobre essa participação que o Abel faz, levando os trabalhadores das casas espíritas, desde daquele que limpa o chão até o presidente, né, para esse trabalho. Jairo, é muito importante para nós encarnados esse contato, né, com o plano maior. A gente viu atrás a Valquíria levando os jovens, né? A Valquíria levando os jovens já para incentivando para o futuro, né? E aqui a gente vê a Abel com essa preocupação de levar cada um dos trabalhadores da casa espírita. É muito interessante da forma como o Abel colocou. A hora que ele fala daquele que descasca batata, né? Até ao dirigente, ele democratiza, né? Ele está democratizando esse trabalho que é feito no plano espiritual. E ele está mostrando que todos os trabalhadores são importantes, né? Sim, isso mesmo. Cada um com sua importância. Cada um com sua importância. Cada um tem a sua representatividade no todo, né? Mas nós falamos aqui, Sônia,
da página do livro, né? Sim. E, às vezes, muitos ouvintes nos ouvem, mas não tem o livro, né? Sim. E a gente vai dizer o seguinte, se você não tem o livro, né? Entre em contato, né, com a Boa Nova, né, Sônia? Sim, com o Mundo Maior. Com o Mundo Maior, entre em contato com a Itapuã, Isso. né? Entre em contato. E se você entrar em contato com a Itapuã e, né, der lá, passar para a Sônia lá o seu nome e tudo, olha, você corre um risco muito grande de levar um livro com a mensagem nossa. É viu? isso aí. Não é? É só pedir à Sônia que nós prazerosamente vamos colocar. É isso aí. Ô, Jari, e é um intercâmbio maravilhoso. Muito bom, né? É muito bom, muito bom. Muito bom. Né? Então, porque às vezes é interessante acompanhar o programa com o livro na mão. Isso. Né? Porque à medida que a pessoa está com o livro na mão, ela também se antecipa até mesmo aos nossos comentários, né? Isso. E forma uma sintonia melhor. Não, e o mais interessante, Jário, quando a pessoa tá seguindo com o livro, a gente vê que as dúvidas, elas passam para a gente por e-mail, né? Isso é muito bom. Questionamentos. Agora, estou lembrando que nós só temos mais 2 capítulos, viu, Jário? É verdade. Que nós vamos passar para o livro O Residente. O Residente, então já pode começar a fazer o pedido do Residente, né, Isso Sônia? mesmo. Aqueles que não têm o Residente, é bom já começar a fazer o pedido, porque eu tenho certeza que vão ser, assim, programas muito bons, né? É isso porque, mesmo. É um dos seus Deus, preferidos, não é, Jário? É o meu preferido, né? Eu acho que ele é muito interessante nessa questão, assim, da nossa relação com o mundo espiritual, né? É isso mesmo. Ô, Jário, mas todos os nossos ouvintes que eu encontrei lá em Santo André, todos eles levaram o livro Residente. Eu falei, olha, vamos iniciar o livro Residente. Ah, é? Todos eles compraram o livro que Residente. Bacana, hein, Sônia? Para acompanharem com a gente. Olha, né? Pois porque com o livro na mão fica muito mais fácil. É isso mesmo. E podem, né, igual você disse, podem fazer as perguntas, né? Por e-mail, porque nós vamos respondê-los prazerosamente, né? É isso mesmo. O Abel Gomes ainda fala assim, Jário, por isso Jesus sempre conta com eles, esses que ele citou, né? E nós também. Para essa turma, Marcelo, é proibido ficar à toa. Formam um grande batalhão de trabalho. Na realidade, eles desafiam o impossível, fazendo sempre que as coisas se tornem possíveis. Marcelo pergunta, e para onde vão esses companheiros? Estão todos eles inscritos nos mais variados programas da nossa colônia. Exercem aqui desde a visita fraterna aos nossos enfermos até a participação nas atividades sutis desenvolvidas junto às nossas câmaras. Outros realizam vários cursos preparatórios ou de especialização, melhorando o nível das atividades em suas respectivas casas espíritas. É muito legal, né? Muito bacana. Ele fala que muitos médiuns são levados para os nossos programas de ajustamento vibratório. Olha já, ajustamento vibratório, o que é isso, gente? Isso. Iniciando aqui atividades que irão desaguar... agora entendi já. Eles iniciando aqui atividades que irão desaguar na mesa mediúnica. Então, o que eu entendi é o seguinte, lá no plano extrafísico, os médios são levados a ter um contato, será isso, Jário? Com os que vão participar, os espíritos que vão participar na mesa mediúnica. Da mesa mediúnica. Muito interessante. Para uma adequação vibratória, Isso mesmo. Porque a mesa mediúnica, ela não é um evento, ela é uma estrutura, né? Ou seja, aquilo que acontece é o produto de uma construção, né? Sim. Uma construção que vem vindo ao longo do tempo, né? Então, a maioria das comunicações, quando elas chegam a acontecer, é porque elas já se tornaram uma realidade em trabalho no mundo espiritual. Sim. Né? Por isso a gente fala tanto sobre a questão da responsabilidade. Né? Jário, então não justifica o médium que durante, por exemplo, tem uma reunião na quarta-feira, reunião mediúnica.
no domingo ele encheu a cara. Então não justifica isso, Jair. Não, claro que não. Claro que não. Porque a gente vê que né, se prepara só no dia e não resolve. Claro, gente. Nós estamos cansados de falar isso. Mediunidade, ela não é uma coisa eventual. Não é? Hoje eu sou médium. Mas não, hoje não. Hoje eu sou da festa. Hoje eu sou do barulho. Né? Não, mas amanhã eu não bebo, não, porque à noite eu tenho reunião mediúnica. Né? Mediunidade não é uma coisa eventual, não. Mediunidade é uma questão estrutural. Né? É uma construção diária, né? Momento a momento. E o fluxo da mediunidade, ela vai ser o fluxo dessa construção. Sim. Não é? Ô, Jair, outra informação interessante do Abel é a seguinte. Queridos irmãos, só assim obteremos uma boa atividade mediúnica quando chegar o tempo. Mais de 10 anos de preparação, Abel? Confesso, Marcelo, que fui benevolente. Às vezes, bem mais. Médios responsáveis provocam comunicações responsáveis. Muitas das comunicações e doutrinações, meu amigo, começam aqui. Quando melhor e mais adequadamente forem planejadas, maiores serão as possibilidades de êxito. Aliás, em se tratando de mediunidade responsável, não existe improviso. Não existe coisas eventuais, é o que nós estamos falando, não é? Isso mesmo. Ué. O improviso são só por conta dos encarnados. Dos encarnados, né? Quem improvisa somos somente nós, não é? Por aqui, só não admitimos os médios de mão vazia. Aqueles que acham que a mediunidade é simplesmente a produção de fato mediúnico. Médio sem folha de serviço no bem e sem atividade efetiva no domínio da caridade é como uma árvore sem fruto. Servem somente para finalidades decorativas. Mediunidade, Marcelo, não se ajusta com as luzes das passarelas e tampouco com as nuances do poder. É o que nós falamos aqui semana passada já. Justamente. E não é a questão da mediunidade só, não, né? É a questão das pessoas que estão aí no trabalho da divulgação doutrinária, né? Principalmente aqueles que ocupam, né, o parlatório das casas espíritas para a oratória, não é? Falar, qualquer papagaio fala, não é? Falar, qualquer papagaio fala, repetir coisas, né? Qualquer papagaio repete. Agora, a autoridade da fala, né, ela está na folha de serviço de quem fala, né? Na folha de trabalho, de serviço de quem fala. Então, né, nós não podemos pensar doutrina espírita sem pensarmos em trabalho. Sim. Não é? Nós não podemos pensar a doutrina espírita sem pensar em trabalho, sem pensar em amor ao próximo, sem pensar, né, nessa vocação ao nosso semelhante. Né? A Rádio Boa Nova seria tão somente mais uma rádio se ela simplesmente abrisse espaço para fala. Não é? Isso. Mas, mesmo. além dela abrir o espaço para fala, ela abre um espaço amplamente social. Isso. Não é? Amplamente social, na medida em que, né, a instituição ela alberga em si uma série de companheiros necessitados. Não é? Quer dizer, então, se ela só é a Rádio Boa Nova, ela não estaria fazendo nada mais além do que, não é, qualquer rádio faz. Não é? Agora, à medida em que ela fala do social, à medida em que ela abraça, né, os necessitados, à medida em que ela nos abre a oportunidade de trabalho, de colaborar aqui, colaborar ali, aí sim ela é uma rádio espírita. Não é? Agora, na realidade, o pensamento na individualidade ele é o mesmo. Né? Eu falo muito nas minhas atividades, esse negócio de ficar lustrando o banco de centro espírita, e isso não leva ninguém a lugar nenhum. É verdade. Não é? Ô, Jair, interessante e tem trabalhos que são tão gostosos, né? São tão prazerosos. Nós conhecemos uma senhora que ela teve que amputar uma das pernas. Então, lá no Grupo Espírita Luz Divina, tem muita escada. Então, ela não consegue mais né, chegar subir. Até... Isso.
mas a gente vai na casa dela, Jário, que alegria, que alegria lá ler o Evangelho, Pois é. participar com ela, sabe? Ela também é de uma alegria imensa. Mesmo, hora nenhuma, ela ficou revoltosa porque teve que amputar a perna. Hora nenhuma. Esse é o trabalho. É. Né? Ela nos contou, muito interessante, que ela estava no hospital e que os médicos chegaram e falaram, olha, vai ter que cortar a perna, a senhora vai ter que decidir, vai ter que cortar. Os médicos já tinham decidido, né? Aí deram algum tempo para ela pensar. Aí que ela olhou para a janela, Jairo, ela viu a figura de Jesus. Ela falou que viu a figura de Jesus balançando a cabeça para ela. Que nessa hora ela falou assim, pode cortar. Jesus está comigo. Pode cortar que Jesus está comigo. Deus, né? É verdade. E deu tudo certo. E ela é de uma alegria, Jairo. É de uma alegria. Que, bacana, não é quem vai lá fazer a visita que vai levar alguma coisa, não. É quem vai lá que recebe, tá entendendo? Porque ela passa uma aceitação, sabe, do que aconteceu com ela, de uma forma muito bonita, sem revolta. É muito prazeroso encontrar essas pessoas, né? Muito prazeroso. E é bom essa participação, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Nós temos que dar a essa doutrina espírita, dar as nossas atividades como pessoa, como individualidades, né? Sim. Essa nossa participação como ser no mundo, nós temos que dar a isso uma feição, né, muito humanística. Isso. Né? Porque, senão, né, é aquela pergunta, né, de Paulo, né, que fazeis de especial? Né? É isso mesmo. Já adivinha quem aparece agora com pessoas lá pro plano espiritual? Adivinha já? Como é que é? Adivinha quem chega lá agora? Quem que é o nosso personagem? Palminha. É o Palminha? Eu tô sabendo. O Palminha, esse trabalhador incansável, também chega lá no plano espiritual, trazendo vários visitantes. Mais outros. A leva é grande. Ô, Jário, o trabalho que tem depois do sono físico é um trabalho e tanto, hein? Tanto, claro. Vamos, claro. companheiro, sai aí do corpo, vamos trabalhar. Porque o ideal, não é, Sônia? É quando você atinge um estágio que você começa a transitar, né, entre dois mundos com relativa facilidade. Né? Porque nisso aí não estão sendo contadas, porque esses companheiros aí, eles são aqueles que precisam ser transportados ainda. Sim. Né? Agora, nós temos inúmeros companheiros que já se locomovem, né, às custas próprias. Isso. Né? Mas tem muitos, mas são muitos mesmo. Não é? Quer dizer, então esse trânsito, ele é muito intenso. Ô, Jário, me lembro agora de um caso contado por um amigo espiritual, que dois companheiros da casa espírita sempre falavam assim, perguntavam sobre o que faziam, né? Aí que um dia eles foram lá e perguntaram de novo. Aí o amigo espiritual falou assim, olha, nós estivemos aqui para buscá-los, mas vocês não estavam. Justamente. Nós viemos aqui, ué. Não é? Nós viemos aqui. Fazer o quê, mas né? vocês não estavam. Então... Mas o que esse amigo disse, que a preocupação com as coisas mundanas para eles ainda era muito grande. Então, assim que eles dormiam, eles iam onde o coração deles estavam, né? É por isso, às vezes a gente sai com as pessoas não entendem, né? A gente sai, é uma coisa que eu gosto muito de ir a um restaurante, gosto muito de assentar com os amigos, conversar. Eu acho que isso é muito bom. E não é porque nós somos espíritas e estamos no trabalho aí, aqui e ali, que nós temos que cortar a nossa vida social. Muito mais pelo contrário. Nós somos pessoas sociais e temos que nos socializar cada vez mais. Né? Agora, nós nos socializar, nós não podemos nos esquecer que nós somos espíritas, né? E que, muito mais do que espíritas, nós somos espíritas que temos compromissos, né, com o mundo espiritual. Né? Então, você assenta com os companheiros e ali um fala de uma coisa, outro fala de outro, e você tem a preocupação de manter o nível da conversa elevado, né? Cordial, tranquilo. Além do mais, não é? Às vezes né, outro dia mesmo isso me aconteceu, né? Um dos amigos pediu um vinho.
Ora, é um direito que ele tem, né? E não sou eu que vou criticar e nem falar nada. Não bebe, não sei o quê. Já, você não fala, já? Eu não. Você é o maior apologista do não beber, já? Não, eu sou apologista e eu defendo, né? Mas você não é chato, né? Não, eu acho que o respeito é a base da vida. Sim. Né? Eu acho que o respeito é a base da vida. Então, aliás, né, quem dera que todos os males do mundo fosse tomar um vinho, né, ou essas coisas assim. Existem vícios muito piores, né? Sim. E vícios mentais, né? Muito piores. E aí, ele pediu lá, eles pediram um vinho lá e tudo, e serviram e foram colocar para mim. Eu falei, não, obrigado. Né? Aí, não, mas você tem que beber? Eu falei, não, obrigado, não bebo e tudo. Né? Né? E aí, o garçom chegou, eu pedi lá o meu refrigerante, né? E fui tomar. Quer dizer, eu acho assim, cada um na sua e Deus é de todos. Não é? E você mantém a sua linha, né? Acho muito importante a reflexão, né, sobre Paulo. Quando Paulo exorta Tito, e tu, Tito, fala daquilo que convém à sã doutrina. Né? E eu acho que o entendimento também, assim, e tu, Tito, né, comporta, né, de forma que convém à sã doutrina. Né? Quer dizer, você pode estar em todos os lugares sem misturar com os lugares. Sim, não? Isso mesmo. Jair, também, se for diferente, você não tá sendo um cristão. Claro. Não é? Claro. Se você se afasta das pessoas, o que é isso? Não, justamente. Você tem que estar no mundo, mas sabendo viver no mundo. Viver no mundo, né? Esse mesmo. ser no mundo, essa consciência, ela é muito importante. É verdade, é verdade. Jair, estamos terminando mais um programa e queremos agradecer aos os amigos espirituais que tanto desvelo têm tido com a gente aqui no nosso programa, têm colaborado com a gente, né, Jair? Isso. E também agradecer aos ouvintes por nos permitir entrar em seus lares. Que Jesus os abençoe cada vez mais. E não esqueçam, vão lá, conheçam o nosso blog, é www.itapuãeditora.com.br/blog. Acessem nosso blog, conheçam as nossas crônicas, tem muita coisa boa. Queridos ouvintes, até a próxima quinta-feira e um grande abraço a todos. Boa tarde, Jairo. Boa tarde, Sônia. Boa tarde aos nossos ouvintes.